Bom, então, fiquei com a tarefa de finalizar, o que é muito difícil. A missão nossa não é de dizer que a finalização é uma palavra definitiva sobre o assunto, porque nós não temos uma palavra definitiva sobre o assunto. Se foi debatido, é porque todos os dois pontos de vista e ênfases são importantes, e acho que a experiência foi muito proveitosa. Conversei com vários e percebi que realmente que o que nós queríamos foi atingido, até pelo fato de ter apenas 20 minutos, não impediu que cada palestrante pudesse expressar seu coração, falar coisas bem significantes, bem importantes. Então, assim, nesse padrão, nós vamos conseguir ouvir bem mais pessoas durante o encontro todo. Então, todos seremos enriquecidos. E também as perguntas ajudam a clarear mais alguns pontos que talvez tenham ficado um pouco em dúvida. E então, nós não queremos colocar uma pedra sobre o assunto, nós queremos, pelo contrário, deixar que cada um de vocês medite sobre as posições apresentadas e lembre-se que é raro o lugar onde você pode ouvir os dois lados da questão apresentados com paixão e ainda ficar amigos, continuar amigos. E nós estamos querendo amadurecer como igreja para entender que nem todos precisam pensar igual. Aliás, é bom que todos não pensem igual, que a diversidade de pensamento não destrói a unidade da igreja, e que podemos cooperar e trabalhar juntos com a grande diversidade, e isso não faz mal, pelo contrário, faz muito bem. Nós temos tido muitas vezes a impressão que a gente tem que suportar os irmãos que pensam diferente, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que valorizar, porque os que pensam diferente nos enriquecem, e os que pensam igual não acrescentam nada para nós. Então, realmente, amanhã o assunto é unidade e verdade, então vai entrar bastante nessa questão de unidade. Aqui, nesses encontros, a gente está procurando isso e temos sentido fruto disso durante o ano, como eu disse, quando irmãos começam a enviar jovens para ser treinados, começam a enviar jovens em viagens, missionários, começam a trabalhar juntos. Tem problemas, mas tem muito enriquecimento. Vale a pena ter os problemas. Então, é isso que a gente está querendo cultivar. E você teve uma amostrazinha das posições divergentes. Essas posições divergentes têm dividido igrejas e vão continuar dividindo igrejas. O Kiko mesmo falou que alguém saiu da igreja por causa disso. Então, essas questões não são mínimas, não são pequenas. Essas questões são sérias, elas são básicas. E se você, como pastor de uma igreja local, não aprende a administrar essas diferenças, permitir, encorajar que irmãos na sua igreja pensem de forma diferente sobre essas coisas, você vai criar uma turma de gente que só pensa igual você, e isso não vai ser bom. Então, se você aprende aqui a valorizar o ponto de vista do contrário, na sua igreja também, com os irmãozinhos que vêm de outras igrejas, vêm de vários pontos, nós precisamos aprender a ensiná-los que não é proibido discordar, que é possível discordar, e mesmo assim continuarmos muito unidos e trabalharmos juntos e com muita liberdade. Eu, então, vou pegar alguns pontos apenas, que a tentativa dessa finalização é não deixar, porque às vezes fica meio vago, assim, um falou uma coisa, outro falou outra, e tal, é tentar deixar um pouquinho mais claro as questões, algumas questões, e pontuar sobre algumas coisas que ficarem abertas, ao meu ver, pelo menos. Então, é apenas uma proposta, mas que você pode julgar, e você pode continuar pensando do jeito que você está pensando, que é perfeitamente válido. Mas eu resumiria o debate nos seguintes termos. Pregar um evangelho vazio, que não transforma as pessoas em discípulos, perpetua uma igreja doente. Então, esse é um lado. O lado da edificação fala assim: pregar um evangelho vazio, levanta a mão, aceita Jesus, está salvo, já vai para o céu. Pronto, vamos partir para o próximo. Pregar um evangelho vazio, que não transforma a pessoa em discípulo, vai perpetuar a igreja doente que nós temos hoje. Porém, se não pregar o evangelho, hoje, com essa paixão que foi falado, com esse desejo,
nunca vai ter paixão para restaurar o evangelho ou restaurar a igreja. Certo? Então, assim, não adianta, são argumentos dos dois lados. Então, eu resumiria nesse sentido. Você continua satisfeito com esse evangelho? Não, nós temos evangelho, é só pregar. A tarefa da igreja é só pregar, converter mais pessoas e tal e tal. Você vai transformar mais pessoas que são incrédulas em crentes, que não são discípulos, e você vai perpetuar uma igreja doente. Mas se você fala, não, então nós vamos fazer uma igreja que é discípulo, e o discípulo das igrejas vão gerar outros discípulos, e aí que nós vamos evangelizar, você nunca vai ter discípulos, porque se eles não evangelizarem, nunca vão ter paixão, nunca vão se transformar em discípulos, e a igreja, nem o evangelho será restaurado. Então, aí são os dois lados. Um outro jeito de ver também é dizer o seguinte: o evangelista é otimista, só quando ele está querendo que a pessoa se torne evangelista, aí ele se torna bem pessimista. Mas quando ele está pregando o evangelho, ele é otimista, ele é obrigado a ser. Afinal, ele vai levar boas novas. Se ele está levando boas novas, ele tem que ser otimista. Eu tenho o produto, você precisa do produto, aceite o produto. Ele tem que ser assim. Então, todo evangelista que não é otimista, não é evangelista. Concorda? Se ele fala assim, não, o evangelho que nós temos é fraco, o evangelho que nós temos é pobre, a igreja está fraca, a igreja está assim, como que vai evangelizar? Eu tenho um evangelho para você, mas não está servindo nem para mim. Né? Então, assim, o evangelista é um otimista, ele é um sanguíneo, às vezes, né? Normalmente. Ele é um cara que está falando com todo mundo. Que eu andei com ele lá em Montemor, eu sei como é que é o negócio. Andei com o Paulo também um pouquinho, né? É no caixa do supermercado, se não tiver o sem parar, é no pedágio, né? Tá por aí afora, né? Mas, então faz parte do dom de Deus que recebeu, de crer que mesmo esse evangelho do jeito que nós temos é o poder de Deus, vai trazer mudança, e ele vai com essa fé e com esse ânimo e vai produzir resultado. O profeta, por outro lado, não é otimista. O profeta, por natureza, é pessimista. Então o profeta vai chegar e vai assim, esse que não está com nada, e nem sei se esse é salvo. Por exemplo, quando o Kiko fala isso, ele já é mais profeta do que evangelista, né? Nem sei se você é salvo, jogando dúvidas sobre salvação. Se ele pregasse para o incrédulo desse jeito, ninguém ia converter. Então, quando o evangelista prega para nós, ele prega essa mensagem. Mas quando ele prega para o incrédulo, ele já prega a graça e não precisa obedecer nada, que você vai ser salvo, porque Jesus já obedeceu. Pronto, né? Então, tem que entender que os dois ministérios, profeta e evangelista, são bem diferentes um do outro e são necessários, como o Ronaldo falou, do pulmão e do estômago, são muito diferentes, e um pode falar assim, você não é do corpo, você é muito esquisito, mas todos dois são do corpo, são necessários, e nós precisamos dos evangelistas e precisamos dos profetas. Um outro detalhe muito importante também para a gente colocar é o seguinte: todos os ministérios têm assim, a compulsão, a necessidade de reproduzir. Então eles querem que todo mundo seja como eles. E isso não é errado, isso é bom, porque senão não tem jeito. Como é que vai multiplicar o ministério se eu não faço isso? Agora pega um evangelista, ele quer que toda a igreja seja evangelista. Pega um profeta, ele quer que todo mundo fique chorando e orando e clamando o tempo todo. Pega o mestre, ele vai querer que tenha estudo bíblico até enjoar. E vai por aí afora. E isso é normal, é correto. Porém, não é correto que a igreja seja na forma e semelhança de um só dos ministérios. Ele tem que ser equilibrado, tem que ser uma igreja apostólica que tem espaço e liberdade para cada um transmitir sem dó a sua paixão, mas não exigir que a sua igreja assuma a sua forma e semelhança, mas que ele ajude pessoas que são chamadas na igreja a ter aquele dom que ele tem. Ele tem que passar esse dom para outras pessoas. Nenhum de nós é Jesus. Jesus tinha todos os ministérios e bastava ele para discipular os discípulos. Nós não somos Jesus, nós somos evangelista, pastor, mestre. Então, quando eu pego uma pessoa, o infeliz vai parecer comigo. Então, é bom ele não ficar muito tempo comigo, ele tem que ficar um pouco com outras pessoas, porque já basta eu ser eu, né? Então, é isso aí. Foi levantada uma pergunta sobre se a igreja está tão ruim. Por exemplo, a igreja evangélica no Brasil cresceu demais em números
e está com uma péssima imagem, se isso deveria nos desanimar de evangelizar. E foi dado boas respostas, eu só queria completar a resposta no sentido de que muito desse crescimento numérico da igreja no Brasil não é resultado de uma pregação do evangelho do jeito que está sendo falado. É resultado de um evangelho de prosperidade que é pregado, e que é um clube, e quanto maior a igreja, mais a pessoa tem orgulho, enche a boca de falar, eu sou de tal igreja, que todo mundo na cidade sabe que é famosa. Então, o crescimento evangélico em números nem é resultado de uma pregação do evangelho do jeito que está sendo falado aqui. E se pregar o evangelho do jeito que está sendo falado aqui, mesmo nessa situação, uma pessoa transformada, com certeza, vai levantar o nível da igreja, porque ela foi mudada e ela foi transformada. Então, eu acho que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não tenha dúvida sobre isso. Eu gostaria de referir a crítica que o pessoal fez contra o Kiko e elogiar ele. Essa crítica, nossa, eu nunca vi uma pessoa falar uma coisa tão bonita, que você idolatra os missionários, que tem até, um oratório, tem até assim um negócio. Eu achei a ideia brilhante. Nossa, é uma coisa que alguém criticou e, na verdade, é uma ideia brilhante. Deve fazer mais ainda. Oxalá que todas as igrejas no Brasil que tivessem missionários, colocassem esses missionários que estão longe, estão sozinhos, colocassem sempre na frente do povo, para que o povo sentisse por eles. Isso seria maravilhoso. Então, eu acho que não é crítica, acho que foi um elogio maravilhoso. Não basta mandar missionários, esquecer deles, tem que estar lembrando sempre deles na ausência, e isso tem faltado demais na igreja. A igreja fica muito toda animada para mandar. Inclusive, a igreja brasileira precisa ser ensinado a honrar seus compromissos. E aí vai uma palavra de alerta, uma palavra de exortação. Gente, quando você faz apelo, toma cuidado para não fazer um apelo que encoraje a pessoa emocionalmente, porque ela vai prometer e não vai cumprir, e aí ela vai cometer pecado. Então, você está fazendo era pecar. Então, toma cuidado, eu sempre tomo muito cuidado e meço a eficácia dos meus chamados, que são poucos, pelo número de pessoas que vai à frente. Se vai muita gente para frente, eu falei errado. Se pinga um ou dois, opa, esse apelo foi feito direito. Porque as pessoas gostam, choram e falam, eu vou dar R$100 por mês para tal missionário. Ele dá 3 meses e para. Era melhor, a Bíblia fala, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, assim, só um conselho para pessoas que querem ajudar, sustentar missionários, obras e coisas. Primeiro, coloca data de começo e data de fim. Não deixa uma coisa sem... um ano, 2 anos. Faz um compromisso com tempo. E segundo, cumpra a sua palavra e exige que as pessoas cumpram, porque senão você está pecando contra Deus e contra os irmãos, né? E não, é melhor nem fazer promessa do que fazer promessa e não cumprir essas promessas. Nós precisamos, outra observação, eu fiz várias observações aqui, espero que sirva de ajuda para alguém. Nós precisamos tomar muito cuidado para não incentivar as pessoas a evangelizar por senso de culpa, sabe? Senso de culpa não vai trazer alegria e poder para que o outro se converta. Senso de culpa vai fazer com que a pessoa faça obrigada. E Jesus nunca falou para ninguém fazer obrigado. Ele falou para fazer de tanta alegria que transborda meu cálice. Então, assim, visão bíblica de como evangelizar. Samaritana. Jesus não falou para ela evangelizar. Ela foi tão rápida que evangelizou a cidade inteira. Evangelho é boas novas. Você pregar boas novas de medo de ir para o inferno, sinto muito, não é um evangelho que vai converter ninguém. Então nós precisamos mesmo entender que o senso de culpa, dever, obrigação, não está incluído no evangelho. O evangelho é uma mensagem poderosa que ela tem poder suficiente para nos levar a fazer com amor e com alegria. E eu acho que a gente precisa remeter a Madre Teresa para dizer isso. A Madre Teresa dizia, se você não consegue fazer com alegria, vai para a sua casa, seja uma professora, um bancário, e cuide dos seus filhos e seja alegre. Mas só faça isso que eu faço se for uma alegria. Só se você tiver alegria. Se você não tiver alegria, não faça. Porque Deus não gosta de nada feito por culpa. Inclusive,
nossa revista sobre o dízimo enfatiza muito isso. Quem dá o dízimo por obrigação é melhor que não dê, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, alegria é fundamental para o Evangelho. Sem alegria, o Evangelho não vai pegar ninguém. E outra coisa importante, eu acho que a pergunta sobre estatísticas, eu concordo plenamente que estatísticas são importantes, que nós não podemos ser avestruz, enfiar a cabeça na areia e pensar que nós não sabemos o que está acontecendo no mundo. Eu acho que as estatísticas são muito importantes, nos leva a sentir peso, nos dá vontade de orar, nos leva à ação, nos dá até ideias para planejamento, coisas maravilhosas, estatísticas são ótimas. Mas nós precisamos entender que Deus não ama estatísticas, Deus ama pessoas. E Deus não está chamando você para amar estatísticas, Deus está chamando você para amar pessoas. E eu estava ouvindo esses dias alguém falando, acho que foi numa reunião da revista Impacto, que a pessoa se sentiu traída, um incrédulo, quando ela descobriu que o cristão estava fazendo amizade com ela para poder converter ela. Ela achava que a conversão, que a amizade era real, mas depois ela descobriu que a pessoa tinha segundas intenções. Ou seja, enquanto ela ficasse incrédula, ela ia ter amizade. No momento que convertesse, outro infeliz ia ser o alvo. Então, a pessoa quer salvar a alma. E vai salvar a alma através de amizade, então vamos fazer amizade. Vamos ajudar o vizinho, vamos chamar ele para comer, vamos fazer isso. Aí ele fala, poxa, fulano, o que deu, fulano? Nossa, acho que ele interessa em mim mesmo, acho que ele tem amor por mim mesmo. Daí um pouquinho, não, ele só quer que eu me converta. Ele não tem interesse em mim como pessoa, ele tem interesse em minha alma. Isso não é bom, e o incrédulo se sentiu traído, sentiu que era uma amizade falsa, usada com... É igual político. Político fica amigo de tudo, de todo mundo, na hora que precisa do voto, né? Então ele é amigo. Oi, bom dia, como é que vai a sua família? Como é que tal, né? Mas só na época do voto, né? Sem isso ele não tem. Então nós precisamos entender que Deus nos chama para amar pessoas, não estatísticas, amar pessoas, envolver com pessoas, e se nós fizermos isso, Deus vai encaminhar essas pessoas para o reino de Deus e vai ser maravilhoso. Também a questão que deu bastante tréplica e réplica aqui, sobre a questão de se desobediente vai para o inferno. Está certo, desobediente vai para o inferno, mas tem que entender o que é ser desobediente. Você não pode pensar a grande comissão, e dizer que essa é a parte que você tem que obedecer. Você não pode fazer isso, porque aí você está exigindo uma obediência de uma parte, que talvez para o seu ministério seja mais fácil você cumprir, mas tem umas outras ordenzinhas na palavra, na mesma palavra, que você não está fazendo porque você não tem facilidade de fazer, e Jesus mandou fazer, e você não faz. Por exemplo, tem uma frase muito importante nas Escrituras, que diz, dá a quem te pede. Nós tivemos uma discussão muito forte sobre isso, uma vez, eu lembro isso, faz anos e anos e anos, quando nós estávamos discutindo sobre casamento, divórcio e novo casamento. E aí tinha uns líderes aí aqui no Brasil, vários ministros, várias pessoas, e aí vários eram terminantemente que não podia, porque está escrito, porque essa palavra que está lá em Mateus 5, 6 e 7. Eu falei assim, muito bem, então vamos lá. E um deles era um cara bem abençoado por Deus, né? Tanto é que o tapete da casa dele era dessa grossura, dava para você dormir no tapete que você tinha um colchão. E a sala é enorme, comprida, assim, era uma coisa fantástica. E até faziam piadas na época, quando via um carrão e um fusquinha. Dizia que um era pastor de São Paulo e o outro era pastor de Rubiataba. Mas essas brincadeiras era constante aí. Então, aí eu falei assim, irmão, você está querendo que o cara que teve uma infelicidade, a mulher traiu, separou, e tal, você está querendo dizer que esse cara nunca mais pode casar. Não pode. Porque está escrito aqui, olhamos no grego, e essa exceção não existe. Eu falei, eu não estou nem me lixando para o grego aqui. É o seguinte, obedece o resto. Porque esse aqui está para um cara que está nesse caso, agora obedece. Você, se eu te pedir agora, me dá a sua casa, você vai obedecer a letra da palavra? Ou você vai espiritualizar? Não, nesse caso vamos ser espirituais.
Não, ele está dizendo, dá a quem te pede. No caso, todos nós somos desobedientes e todos nós vamos para o inferno. Ou a obediência não é compreendida por Deus nesses termos. Então, não é a ordem escrita na palavra, e pegar a palavra e bater na cabeça da pessoa, se você desobedecer, você vai para o inferno. Sinto muito, não é bíblico, porque você está escolhendo uma parte e desrespeitando as outras partes. Tem muitas partes, a Bíblia é bastante complexa sobre isso, e todos nós vamos para o inferno se for desse caso. Mas eu acredito que todos nós não vamos, então acredito que podemos entender que a desobediência bíblica é específica e personalizada. Significa, não é a palavra escrita, interpretada por um ou por outro, mas se Deus disse meu nome, você faça isso, e eu persisto em desobedecer essa voz de Deus, eu vou seguir um caminho que vai me levar para a destruição. Entendeu? Então, se Deus manda alguém, vai para a África, e ele não vai, e teima em não ir, as coisas na vida dele vão começar a dar errado, até que ele fala, Deus, eu me meto e eu vou. E se ele emburrar, endurecer, há perigo sim, porque ele está desobedecendo a voz de Deus, e ele vai entrar pelos canos. Mas nós temos que entender que a obediência não é a letra da palavra, mas é no Espírito, e é uma coisa que cada um precisa sentir pessoalmente. Então, eu penso que nós precisamos ouvir bem o que cada um disse, nós precisamos dar atenção nessas coisas e entender que a igreja precisa voltar ao evangelho verdadeiro, no sentido de ser discípulo de verdade, de que Jesus seja o máximo, e isso implica em várias coisas já, não para o futuro. Oração, estudo da palavra, evangelismo, missões, obras sociais, arrependimento, tirando os ídolos, tem várias coisas que estão envolvidas em nós sermos discípulos. E se nós formos discípulos, o Espírito Santo vai descer sobre nós, e no meio desse trabalho que nós estamos fazendo, de evangelismo, de pregação, de edificação e tudo, Deus vai começar a transformar essas coisas que nós fazemos, e coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Eu tenho uma filha que mora na África, em missões, há muitos anos, tem todos os colaboradores com ela também, muitos alunos do CPP que estão lá, todo o esquema da missão, toda a luta que tem para formar nativos que são evangelistas, todo duro trabalhar na equipe, com diferenças de visão e diferenças, às vezes, até da liderança. E eu sei que o trabalho lá é tão difícil quanto o trabalho cá. As dificuldades são outras, mas as dificuldades, as pessoas são as mesmas. A tristeza de você investir numa pessoa anos e anos, depois ver ela jogar tudo no lixo e ir embora, largar a igreja. Essas tristezas que a gente tem aqui, tem lá. E eu oro sempre por eles lá, para que o trabalho que estão fazendo não seja em vão, mas que Deus possa dar para eles algo mais dinâmico, mais forte, como nós queremos aqui também, né? Nós também queremos aqui. Então, que Deus nos ajude a não ir para nenhum dos dois extremos, mas também não, não misturar os dois e ficar sem nada, sem edificação e sem missão. Quando é para ir para a missão, é para ir para valer. E quando é para edificar para valer, né? Meu pai sempre falava, não mistura os dois fios. O negativo é negativo, o positivo é positivo, mantenha positivo, mantenha o negativo. Amei o que o Kiko falou hoje, senti vontade de chorar, amei o que a Ariadna falou, assim, e agora eu não sei por que todo mundo ficou perguntando só para os dois, né? Os outros dois ninguém perguntava, né? Acho que porque ninguém tem problema com a edificação, só tem problema com missão, como é que é o negócio? Mas eu amo, eu acho maravilhoso, eu acho necessário, eu acho que traz uma riqueza para a igreja. Então, eu não acho que eles devem maneirar, não. Eu acho que devem ser assim, do jeito que são, e nós devemos receber isso, amar isso e permitir que isso nos contagie. Entendeu? Então, assim, eu não acho que nós devemos puxar nem para um lado nem para o outro. Nós devemos entender que Deus está restaurando os ministérios para a igreja, uma diversidade, e nós precisamos valorizar para valer
e pegar essa paixão, esse espírito, essa coisa que vem, mesmo que às vezes a gente não concorde com uma palavra ou outra. A gente nunca concorda com ninguém, né? Na verdade, com todas as palavras, né? Então, assim, para poder mexer com alguém, para fazer ele sair do lugar, tem que ser exagerado mesmo, tá? Tem que ser exagerado, porque senão ele nunca vai sair. O cara equilibrado não anda, ele fica aqui, ó, plantado. Então você tem que dar um empurrão para ele poder andar e começar a caminhar. Então, assim, é importante ter ênfases diferentes na igreja, mas nós não devemos deixar essas ênfases... primeiro é combater um contra o outro. E segundo, eles ficar tão moderados que não exercem mais efeito, né? Devemos, assim, tudo que fizermos, fazer de todo o coração e fazer como ao Senhor e deixar que Deus realmente opere em nossas vidas. Então, espero que tenha ajudado em alguma coisa e que nós possamos continuar esse debate, esse diálogo, sempre que possível, valorizando e amando os dons que Deus deu para a igreja e procurando que isso comece a acontecer em nossas igrejas locais, que haja várias coisas, várias ênfases diferentes atuando.